Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 8 leituras do mês de maio. Já comecei o mês lendo uma autora que eu gosto bastante. Foi uma leitura que eu comecei, na verdade, no finalzinho de abril e terminei no começo de maio. A Prisioneira do Tempo, da Kate Morton. A Kate Morton é aquela autora, então, que ela vai mesclar gêneros. Normalmente as histórias dela são sempre aquela mescla de romance histórico com suspense, com drama, com romance, e a gente encontra tudo isso nesse livro aqui também. Ele começa com uma história, então, em tempos atuais, com uma arquivista que encontra no trabalho dela uma bolsa que dentro vai ter uma foto de uma mulher misteriosa e um caderno de desenhos com um esboço de algo que vai remeter a essa arquivista a imagem de uma casa que ela guarda na memória dela, mas é uma casa que ela conheceu apenas pelas histórias que a mãe dela contava pra ela, nunca foi algo que ela de fato viu. Muito intrigada então por essa imagem, ela resolve pesquisar, descobre que essa casa de fato existe e começa a ir atrás pra tentar entender como esses itens estão entrelaçados e, mais do que tudo, o que isso diz respeito ali a ela. Esse é um livro que eu acho que ele tem uma escrita bastante típica da Kate Morton, que é uma escrita bem detalhada, que ela vai ter então passagens que são bastante poéticas, ela tem uma escrita que é muito bonita, ela constrói frases que são muito bonitas. E a gente vai ter também uma narrativa bastante rica e que também é típica dos livros dela, porque são narrativas que elas vão intercalar perspectivas de personagens diferentes em momentos do tempo diferentes. Mais do que tudo, a gente vai ter a história então desta casa. É um livro que vai abordar a questão da memória, que vai abordar a questão da arte. Esses são os pontos centrais aqui da trama. A narrativa que eu acho que eu mais gostei é a única das narrativas em primeira pessoa que a gente tem aqui, e que é o fantasma de uma mulher que mora nesta casa, e esse fantasma vai mostrando então a passagem do tempo. Ela vai mostrando como as coisas vão se modificando com o tempo ali naquela casa, e aos poucos a gente vai entendendo o mistério que envolve ali toda essa casa. É uma leitura mais lenta, e a leitura desse livro me deixa muito com essa sensação mesmo de obra de arte, aquele tipo de leitura que você vai apreciar pela beleza, pelo esmero que ela vai apresentar pra você enquanto leitor. A minha segunda leitura do mês foi uma das melhores que eu fiz agora em maio, que foi o Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Eu já tinha ouvido comentários super positivos sobre esta obra e eu tinha muita curiosidade de fazer a leitura, aproveitei pra fazer agora então, porque a série, que é baseada no livro, entrou no catálogo da Amazon Prime e eu já assisti a ela também. E só fazendo um comentário muito rápido antes, a série é tão boa quanto o livro, apesar de pequenas diferenças, os dois são sensacionais. Esse livro começa com a informação de que uma casa na cidadezinha em que a história vai acontecer pegou fogo. É a casa de uma das famílias mais importantes ali daquela cidade. A gente não sabe como esse incêndio aconteceu e o que foi que levou a este acontecimento. Então o livro retorna alguns meses no tempo e a gente vai começar a acompanhar passo a passo dos desdobramentos envolvendo os moradores daquela cidade até que a gente chegasse nesse estopim do incêndio. É um daqueles livros também que enganam bastante a gente, porque ele tem essa escrita em que as coisas parecem todas muito calmas, muito tranquilas. É aquela escrita que reproduz a perfeição dessa cidade, mas essa perfeição é superficial, não é algo de fato verdadeiro. E aí então, por debaixo dessa superfície, por debaixo dessa escrita que é aparentemente tranquila, a gente vai ter toda essa tensão crescente dos personagens, a gente vai ter segredos, a gente vai ter mágoas, a gente tem uma mistura de sentimentos aqui que vão se intensificar até o final do livro. Foi aquele livro que eu terminei assim, sentindo o peito apertado, aquela sensação de levei uma porrada na cara e nem vi de onde a porrada veio. É um livro que vai falar principalmente da questão da maternidade, esse é o tema central aqui. A gente vê como essa maternidade se dá de maneiras diferentes, de como a gente tem visões diferentes de filhos sobre mães, de mães sobre filhos. Para além da maternidade, ele também vai tocar em outros temas bem importantes, como a questão do racismo, a questão de xenofobia, e mais do que tudo, ele vai questionar muito essa ideia que a gente tem de cidadão de bem. Então a gente tem aqui muitos cidadãos de bem representados, e a gente vai aos poucos perceber quão de bem assim eles são, que raio de coisa boa que eles representam. Eu adorei ver isso representado na narrativa e principalmente como que isso vai sendo pouco a pouco questionado pela autora. A minha próxima leitura vocês puderam acompanhar enquanto eu fazia
fazia, porque eu fiz vlog de leitura sobre ela, e é Verity, da Colleen Hoover, um livro que eu tava muito curiosa também pra ler, de tantos comentários que eu vinha ouvindo todo mundo fazer, muitas pessoas pediram inclusive pra que eu lesse o livro. Isso tudo porque ele é um thriller psicológico, então é um gênero diferente daquilo que a Colleen Hoover normalmente escreve, porque normalmente ela foca mesmo nos romances mais dramáticos e tal. E aqui a gente vai ter a história de uma escritora que ela é contratada pra terminar uma série de livros de uma autora best-seller, mas que sofreu um acidente e está incapacitada de terminar a própria série. Então ela tem 3 livros pra escrever e acaba indo pra casa dessa autora pra ver as anotações que ela tem e poder se inteirar do máximo possível de informações pra construir essa série, né, ao estilo dos primeiros livros. Só que quando ela faz isso, quando ela chega lá, ela acaba encontrando um manuscrito de um livro autobiográfico dessa autora e que começa a revelar uma vida um tanto quanto diferente daquilo que a casa mostra, que as fotos que estão lá representam, e essa autora então começa a questionar sobre a vida desta outra escritora, que é a Verity, e o que de fato está acontecendo ali naquela casa. Eu acho que como os demais livros da Colleen Hoover, Verity tem também essa escrita que envolve a gente muito rápido, que é uma escrita bastante fluida, que ela tem os seus momentos de impacto, então eu acho que intensidade é também uma característica dos livros dela. Os personagens sempre estão envolvidos em relações muito intensas, e isso aparece também aqui nesse livro. Quando a gente entra nesse manuscrito desse outro livro, então a gente tem uma mudança narrativa, e é muito interessante também a gente ver as diferenças, né, da narrativa da Lowen, que é então a escritora que vai pra casa da Verity, e a narrativa que seria então a da Verity falando ali sobre a própria vida dela. Mais do que tudo, eu acho que a escrita desse manuscrito acaba causando impacto também pelos horrores que são revelados. A gente vê a construção de uma mente um tanto quanto doentia, e a gente começa também a se perguntar, né, o que tá acontecendo, quais são os segredos, se as coisas que a Lowen tá vivenciando na casa de fato são verdade, se aquilo é a mente dela ou não, enfim, são aqueles elementos típicos do thriller psicológico. Porém, eu acho que a história, pra mim, não funcionou muito bem como thriller psicológico, porque ela não teve toda aquela sensação do thriller, do suspense, da surpresa pra mim. Pra mim, acho que já desde a metade do livro ou antes, eu já tava suspeitando do final, que foi bem próximo daquilo que eu havia pensado, porque eu acho que existiu uma tentativa muito forte de fazer a gente acreditar em alguma coisa, então desde cedo eu já comecei a questionar sobre isso. O final em si do livro é o que traz, então, diferentes possibilidades, é um final aberto, e eu acho que foi aí pra mim, né, que o suspense funcionou melhor, porque ele deixa essas duas perguntas, deixa as duas possibilidades, você pode acreditar naquilo que você acha melhor ou não. E eu acredito que pensar em uma dessas possibilidades é que trouxe uma ressignificação aqui pro suspense, que acabou então funcionando melhor pra mim. No geral, foi uma leitura que foi bastante fluida e envolvente, mas não foi um livro uau, não entrou nem no meu top 5 favoritos da Colleen Hoover, e eu também não achei um livro assim tão impactante quanto ele acabou sendo para muitas pessoas que leram. Outra leitura que também não foi nada muito destacado pra mim, O Presente do Meu Grande Amor, que foi minha leitura desse mês pro projeto da TBR 2020. Então, o livro escolhido por vocês para que eu lesse. Aqui a gente tem uma antologia de 12 contos diferentes de 12 autores renomados da literatura jovem adulto americana. No geral, são leituras bastante leves e gostosas, que vão trazer perspectivas diferentes, né, de um Natal ou de um final de ano. No geral, são histórias que trazem uma sensação de esperança, de pessoas em busca de um pertencer diferente. Existiram aqueles contos que eu adorei, que eu amei, que deixaram meu coração quentinho. Tiveram aqueles que eu não me envolvi, que eu acabei não gostando, mas a maior parte foi uma leitura mediana. Contos que eu achei fofos, mas que também, assim, não me tocaram. Então, no geral, também foi uma leitura que foi ok, mas que não foi, assim, nada muito demais. Eu acho que o que é interessante de livros, assim, de antologias, assim, é que você também pode dividir, picotar e ler essas histórias um pouquinho por dia. Você não precisa ler esse livro, né, de uma só vez. Você pode ler um conto por dia, um conto por mês, enfim, você escolhe como fazer isso. Depois disso, eu fiz a leitura de mais um projeto que tá acontecendo aqui, que é o projeto Redescobrindo Hogwarts. Então chegamos ao Enigma do Príncipe, que é o 6º livro da série Harry Potter, que é um dos meus livros favoritos da série,
mais uma vez eu pude comprovar essa afirmação, porque de novo foi uma leitura que eu devorei. Esse aqui acaba sendo um dos livros mais fluidos pra mim, funciona demais a narrativa dele, em partes porque a gente deixa pra trás a tensão que existiu no livro anterior. O livro anterior, A Ordem da Fênix, é o mais angustiante de se ler da série, e aqui a gente tem um pouco desse alívio, não que não aconteçam coisas tensas, mas não é no mesmo nível do livro anterior. Esse aqui é mesmo um pouco mais tranquilo de você ler. Mais do que tudo, a gente tem revelações do passado do Voldemort aqui, e isso é extremamente interessante e que vai também cativando você, porque vai deixando as perguntas de pra onde eles estão caminhando, o que significa saber tudo sobre esse passado. É um livro também que o Harry tem um contato muito mais próximo com o Dumbledore, que é o meu personagem favorito, apesar das controvérsias que existem sobre ele. E como o Harry, então, admira demais a figura do Dumbledore, é gostoso pra gente também ver como ele se sente bem próximo ali, sente que ele tá fazendo algo de importante. Todas essas sensações eu acho que também ajudam a deixar a leitura mais gostosa. E aí a gente tem a questão também da adolescência aqui praticamente no seu auge, daqueles interesses românticos acontecendo e se desenvolvendo, e você começa a ver as picuinhas de casal, e você vai ver os casais se formando, ficando mais óbvio, né, em alguns dos casos. Enfim, eu adoro os elementos desse livro e eu adoro a leitura que ele proporciona, inclusive o final também é daqueles destruidores que aperta meu coração e me faz chorar loucamente. Depois eu fiz mais uma leitura que também você pode dividir e fazer aos poucos, que foi Menino Gordo, Contos de Dor e Esperança, do Nelson Issa, que é uma antologia formada por 36 contos do autor. Essa antologia foi originalmente publicada em 2005 e agora, à luz, né, do momento que a gente tem vivido da pandemia, o autor resolveu retrabalhar esses contos. Ele está disponível na Amazon para venda e para leitura no Kindle Unlimited. Como eu mencionei, são contos então de dor e esperança. A gente vai ter contos das mais diversas situações, dos mais diversos personagens enfrentando a dor em algum nível e principalmente a esperança que eles vão ter frente a essa dor. São contos muito humanos, com uma narrativa que vai ser bastante variável, porque essa narrativa ela vai se adequar a cada personagem, a cada situação que está sendo representada ali. Então a gente tem vozes diferentes, né, que o autor dá a essas personagens. Os contextos variados fazem também com que a gente muitas vezes saia da nossa zona de conforto para poder encarar essa realidade dos personagens, às vezes realidades mais próximas das nossas, às vezes realidades mais diferentes. São contos no geral bastante rápidos, são contos bem curtos, mas que conseguem ter esse impacto na gente, talvez até pela própria brevidade narrativa. É claro que, como em qualquer antologia, existem aqueles contos que conversam mais com a gente do que outros, mas no geral também foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, principalmente por ela ser essa leitura assim tão humana de fato. E a penúltima leitura do mês foi uma leitura bem levezinha também, uma das que eu mais gostei de fazer agora em maio, que foi o Lendo de Cabeça para Baixo, da Joe Platt. Foi livro que na verdade eu acabei lendo em e-book, apesar de eu ter o livro físico aqui, e ele vai trazer a história de uma mulher de 30 anos que foi abandonada no altar sem explicação alguma, acabou entrando em depressão depois disso, e agora ela tá decidida a retomar a vida aos poucos. Ela então entrou numa sociedade, agora ela é sócia de uma livraria, começa a trabalhar lá, e quando a vida dela tá começando a entrar nos eixos, um vizinho dela chega pra dar uma notícia nem um pouco feliz pra ela, e a vida dela vai sofrer alterações a partir da chegada desse vizinho. O que faz a leitura desse livro tão gostosa é a própria narrativa da Joe Platt, então eu acho que a tradução conseguiu trazer isso muito pra perto ali da gente. Ela tem passagens extremamente bem-humoradas, as piadas que estão aqui são ótimas, apesar da protagonista passar por esse momento complicado de depressão, tudo é passado pra gente de uma forma muito leve, de uma forma que a gente não subestima as coisas que ela passou, mas que não faz a leitura de fato pesada pra gente. As relações que ela tem são ótimas, as pessoas com quem ela trabalha, eu adorei os personagens, adorei ver as situações que são desenvolvidas ali também de amizade. Confesso que eu fiz um ship errado aqui no começo, que eu tava shippando gente que era apenas amigo, mas também aos poucos, conforme o romance foi se construindo e se apresentando mais pra gente, também não foi difícil de shippar de fato o casal. Adorei a relação entre os dois, e aquilo que é mais gostoso da gente ver na história também é o próprio amadurecimento que a personagem passa. Por conta, né, de tudo isso que ela passou, ela é uma personagem que é muito insegura, que ela cria muita noia na cabeça dela, e aí eu acabei super me identificando com ela em vários aspectos também. Mas a gente vai vendo então essa personagem que às vezes, muitas vezes tem uma visão distorcida da realidade por conta dessas inseguranças que ela tem. E é muito gostoso ver como pouco a pouco ela vai se fortalecendo, vai tendo noção também dessas características que ela foi adquirindo e se libertando desse passado mais traumático dela, né? De como ela vai pouco a pouco voltando
voltando à vida. É uma leitura super gostosa que dá pra você se divertir, passar o tempo e também sair com o coração um pouquinho mais aquecido. E minha última leitura do mês foi mais um thriller psicológico, que foi A Outra Senhora Parrish, da Liv Constantine, que é o pseudônimo, né, de duas irmãs. Nesse livro a gente tem a história da Amber, que é recém-chegada ali na cidade e tá determinada a fazer parte da vida da Daphne, que é uma mulher extremamente rica, casada com um homem extremamente rico, e como a Amber tá cansada da vida dela do jeito que ela é, então ela resolve se aproximar da Daphne por interesse pra tomar o lugar dela. O mais interessante dessa leitura, então, é porque ela é narrada pela perspectiva da vilã da história. A gente sabe desde o início que a Amber não é alguém legal, mas a gente não sabe o passado da Amber, a gente não sabe, então, o que levou ela até aquele momento, não sabe o que aconteceu com ela, e o que a gente conhece, né, da vida dessa família que ela vai entrar é a visão que ela vai ter deles ali. E pouco a pouco a gente vai conhecendo as coisas que não foram contadas pra nós, seja do passado da Amber, seja das coisas que ela está vivendo naquele momento. É uma leitura extremamente envolvente e instigante, tanto que foi um livro que eu devorei, li super rápido. Comecei num dia de noite, terminei no outro dia, no começo da tarde, então ele realmente faz com que você consiga devorar ali a leitura, mas não foi também um livro que me surpreendeu. Em 30% do e-book eu já tinha sacado os mistérios ali da história, a reviravolta que ia ter, então isso não me surpreendeu, mas ainda assim, a partir do momento em que a gente tem essa revelação, a leitura eu acho que adquire um tom ainda mais intenso, porque faz com que você de fato sinta a tensão de tudo aquilo. Então comprovar e ver as coisas descritas, né, as coisas que eu apenas imaginava, me deixou com aquela sensação ainda maior de angústia, né, uma sensação que até então eu não tinha sentido no início da história. E mais do que tudo, o final é daqueles que faz a gente vibrar, que faz a gente falar yes, que bom que essas coisas aconteceram. Então, no geral, foi uma leitura bastante envolvente e instigante, que me fez, principalmente na segunda metade do livro, sentir bastante coisa, ainda que o livro em si não tenha me surpreendido. Já conta pra mim aqui nos comentários as leituras que vocês fizeram durante o mês de maio, dos livros que eu li, quais vocês ficaram curiosos pela leitura, quais deles vocês também já leram. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é nova por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me acompanhe também nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.